Olá, minhas queridas amigas que acompanham essa programação. Mais uma quinta-feira chegou e o programa Mulheres que Vencem na TV está aqui para trazer mais da palavra de Deus ao seu coração, te instruindo, te alimentando com a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que vem para nos fortalecer, nos ajudar. E claro, aqui no nosso programa você sempre vai ter uma boa palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Além disso, clipes musicais para alegrar o seu coração. E o que mais, Letícia? Nós temos, é claro, os testemunhos de fé e milagres. Temos o momento do Semeando Fé com o missionário R.R. Soares. Temos o quadro Abrindo o Coração com a pastora Neloci e um trechinho do culto aqui com a pastora Paloma. Sempre dentro da direção de Deus para te abençoar. Fique conosco porque Mulheres que Vencem está no ar. Quando Deus ele está dando a direção, quando Ele está nos dando a palavra, né, esclarecendo, trazendo a luz da palavra de Deus à nossa vida, não tem erro, não tem equívoco. E você que é uma mulher de Deus, uma mulher que vence, que tem participado desse ministério, que tem participado dos cultos na Igreja Internacional da Graça de Deus, com certeza tem sido alimentado por essa palavra, tem sido instruída por essa palavra. E a cada dia que passa você se envolve mais, e a cada dia que passa a gente busca mais e também sente mais a necessidade de estar perto de Deus, das coisas de Deus. E assim você vai também se monitorando e se conhecendo quando você está esmorecendo, fraquejando na fé, quando você precisa buscar mais. Que bom quando a gente consegue ter essa percepção da vida espiritual, né, do cuidado com a nossa vida espiritual, do quanto precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Letícia, quando essa mulher estabelece esse relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, quando ela aprende a se conhecer na vida espiritual, tudo passa a transcorrer de uma forma diferente. Ela tem a experiência pessoal do envolvimento com Deus e também se conhece quando não está bem, quando está fraca, quando está duvidando. Exatamente. Isso é importante, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra que serve como um espelho, é a própria palavra que diz isso, e nos mostra quem nós somos, como nós somos, onde estão os nossos erros, os nossos defeitos, onde precisamos melhorar. É como aquele dia, né, pastora, que a gente quer se maquiar, quer sair para um evento diferente, uma festa, alguma coisa, e a gente se olha no espelho, e nós temos um estojo de maquiagens e a gente vai arrumando as imperfeições, né? Vamos dando uma maquiada naquilo que não está legal, aquilo que a gente não está se agradando. A palavra de Deus, ela tem esse poder, né? E a palavra é essa maquiagem, né? Não é uma maquiagem, mas ela é a que cura, é que nos faz ser aquilo que agrada a Deus, porque a maquiagem ela disfarça, ela não muda de verdade. A palavra de Deus ela nos muda, ela nos transforma, ela nos faz ser aquilo que Deus espera de nós e aquilo que vai nos fazer feliz. A maquiagem, como a gente diz, ela muda de fora para dentro. Na verdade, a palavra de Deus ela tem o poder de transformar de dentro para fora. Verdade. Muda a essência. E quantas vezes a gente se olha no espelho e consegue observar, inclusive, além das imperfeições externas que todo mundo tem, nós conseguimos observar, nos olhando no espelho, muitas vezes, a tristeza no rosto, o desânimo. Quantas mulheres se olham e se enxergam uma mulher desanimada, prostrada, desanimada em todos os sentidos na sua vida. Porque é uma coisa que não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. Quando o coração exatamente. não tá legal, quando a gente não tá feliz, todo mundo percebe. Uma imperfeiçãozinha no rosto, uma pintinha, uma espinhazinha, a gente disfarça. Verdade. Mas o coração não tem como, né, Lê? E a palavra de Deus é esse espelho que nos ajuda a ver muito além da aparência, mas o nosso interior. Quando nós meditamos na palavra e todas nós sabemos, né, que quando participamos de um culto, ouvimos uma pregação, temos aquele momento de oração, de comunhão, o quanto a palavra de Deus revela ao nosso respeito. E é importante que a gente esteja com o nosso coração aberto quando nós participamos de momentos assim, como esse programa, né, que ele tem o intuito de mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Se o seu coração estiver aberto, você vai descobrir coisas sobre você que você nem imagina, né, que
você nem consegue muitas vezes entender por que eu não estou feliz, por que eu não estou bem. A senhora falou esse ano, durante algumas pregações que eu tive o prazer de acompanhar, sobre as nossas emoções falarem conosco. E isso ficou guardado no meu coração, né? Porque é realmente assim, quando a gente acorda e não está bem, a pergunta é, não é o que eu faço para ficar feliz, mas o porquê que eu estou triste, né? Por que isso está acontecendo? Deus, o que o Senhor tem que trabalhar no meu interior? Será que é minha percepção das coisas que não está certa? O que está acontecendo, né? Normalmente e Deus vem nós não sabemos lidar sozinhas com as nossas emoções. Porque todas nós, quando sentimos alguma coisa que não é bom, que não agrada a gente, nós brigamos com as nossas emoções. Verdade. Ai, hoje eu tô triste. Ai, que droga que eu tô triste hoje. Não, mas por que eu tô triste hoje, será? Né? O que tá provocando? Qual é o motivo, exatamente, né? O que tá provocando essa tristeza? E o que eu digo é assim, que a gente não tem que brigar com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos também é uma forma de Deus se comunicar com a gente. Verdade. De Deus mostrar para nós a nossa real condição. Se eu estou triste por alguma coisa, é porque tá faltando o quê? Tá faltando a alegria. É interessante porque às vezes a gente pode até parar e perceber assim, poxa vida, num certo período isso não me incomodava. Por que tá me incomodando agora? Será que não tá faltando comunhão com Deus? Será que não tá faltando um entendimento? O que é que antes eu não ficava desse jeito, agora eu tô de saco cheio, mas por que eu cheguei a esse ponto, né? Então são coisas que acontecem conosco quando nós andamos na presença de Deus e aí temos uma vida com Deus, não é um dia na igreja, um dia na semana eu vou no culto, não é isso, mas é você ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Quando isso acontece, Deus vai trabalhando com você e vai aperfeiçoando você, para que você realmente possa ser feliz. Não que nós não tenhamos os dias tristes, não que nós não vamos ter os dias de luta, mas Deus estará conosco, nos ajudando a passar por eles. E esses dias eles não vão nos derrotar, como muitas vezes já aconteceu, né? De ter aquele dia, assim, aquela semana, aquele período, e a gente não sabe como lidar e não consegue ser feliz, não consegue ser realizado. Ainda que tenhamos as lutas, é possível, sim, a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente tá entendendo, não é um tempo que vai passar, mas eu tô bem com Deus, tô buscando a Deus. Até porque as lutas, os problemas, elas são interferências, vamos dizer assim, externas. O que vale para Deus é como nós estamos interiormente. Se o nosso interior está bem, se eu estou firmada na palavra, se eu estou na alegria do Senhor, que é a palavra dele, porque por isso ela é a nossa força. Se eu estou bem, não importa como estão as coisas ao meu redor, eu vou reagir, eu vou agir na direção de Deus e vou ajustando essas coisas à minha volta. Pastor, eu estou passando por uma crise financeira, mas eu tenho a palavra, eu tenho a direção de Deus, eu tenho orado, Deus tem me mostrado como que eu devo fazer, o que eu devo agir, do que eu devo abrir mão, de que forma eu vou me planejar e eu sei que vai resolver essa situação. É mais ou menos assim. Aqui eu uso o exemplo da vida financeira porque talvez esteja presente na vida, na casa de muitas mulheres que me acompanham. Mas não adianta a gente se abalar, se desestruturar, ficar triste, desanimada, se entregar, porque aí sim não tem solução nenhuma. Agora, se eu estiver bem, focada na palavra, a solução passa por mim. Eu faço parte da solução. Assim nós vamos organizando as coisas à nossa volta, na nossa vida. E eu tenho certeza que você, mulher de Deus, que tem participado dos cultos, que tem se envolvido com as coisas de Deus, já tem visto o Senhor operar na sua vida. E existem pessoas, sim, que têm esses testemunhos para contar. Irmãos em Cristo que têm vivido a palavra, orado, aplicado à sua vida e Deus tem abençoado pela sua palavra. Acompanhe comigo a esses testemunhos de fé e milagre. Qual que é o seu nome? Maria das Dores, mas hoje é Maria da Cura. Hoje, aqui na terça-feira do milagre, a senhora se transformou na Maria da Cura. Graças ao meu bom Jesus. E o que a senhora tinha quando chegou aqui? É uma dor, eu cheguei louca de dor aqui hoje. Todos os dias eu tenho que levantar da cama às 5h30, 6 horas, porque não aguento mais, é insuportável. Uma dor aqui na cintura, nas costas, na coluna, né? Então, posso tomar remédio, é um paliativo, daqui a pouco volta tudo. Semana passada eu fui num médico, num especialista, e ele disse que tem que operar. E eu disse, não, eu não vou operar. Eu vou operar, mas com Jesus. Então, hoje foi o meu limite, eu não aguentei mais e tinha outras coisas para fazer em outros lugares, né? E não...
Só decidiu vir para o corredor dos milagres. E o que esse propósito do corredor dos milagres fez na sua vida? Importante o seguinte, que eu não tinha passado ainda no corredor e a dor já tinha sumido. Lá na frente que eu estava sentada, lá no lugar que eu estava. Eu até estava louvando Jesus aqui bem, eu fiquei feliz, eu estou feliz da vida. E agora, depois de passar no corredor, o que a senhora não podia fazer e agora a senhora pode? Bom, eu não podia me agachar, eu gosto de mexer nas plantas, não dá. Ó, Faz o teste. sem segurar em coisa nenhuma, né? Antes a senhora tinha que se apoiar em alguém. Que são 68 anos. E agora? Tá bom. Tá bom? Vamos de novo Tá. lá, vamos rapidinho? Ó. Tá curada? Tô curada, em nome de Fez essa obra na sua vida? meu Jesus querido. Dona Elci, o que Jesus fez na sua vida? Ai, muitas coisas, pastora, muitas e muitas, mas agora eu estava lutando sobre uma bactéria. 6 meses eu tive e os médicos cada vez mais remédio e a bactéria ficava mais forte. E essa bactéria estava alojada onde? Na urina, na bexiga. E aí eu fiz o tratamento e não adiantou. Eu disse, eu vou entrar no corredor dos 70 e vou ficar curada. E a senhora sentia dores nessa região da bexiga? Dores, Onde muita é que coisa. era? Mostra pra nós. Era na bexiga, eu fiz um monte de exame e não adiantou. Aí quando eu vim aqui, fiz o exame dali a 5 dias, não tenho mais nada. Daí o inimigo quer botar na minha cabeça que a tontura que começou depois disso, que a bactéria foi para a cabeça. Mas agora o irmão orou e eu entreguei nas mãos de Deus e não senti mais tontura. Então conta pra nós como é que a senhora está saindo aqui hoje. Ai, ótimo, ótimo. Eu cheguei aqui suando, um mal-estar. Eu vim sozinha porque eu disse, eu não vou sozinha, eu vou com Deus, mas eu estava ruim. E agora estou muito bem, graças a Deus, feliz. Quando você aplica o seu coração a ouvir a palavra, praticar a palavra de Deus, é isso que acontece. Os testemunhos, como a Bíblia diz, as bênçãos alcançarão. Que coisa maravilhosa, né? Quando as bênçãos te alcançam, você não tem que ficar correndo atrás da bênção, você não tem que estar desesperada atrás do milagre. É a bênção de Deus que chega até a sua vida. Letícia, isso acontece quando essa mulher, ela começa a entender o propósito de Deus na vida dela, cumprir esse chamado, aplicar essa palavra na sua vida, a bênção alcança. Exatamente. Para a bênção nos alcançar, nós temos que estar num lugar onde ela possa chegar até nós. Não é correndo atrás dela, como a pastora já dizia, é na presença de Deus. Então, o que Deus ele espera de você não é que você tenha períodos na presença dele. Não é que você de vez em quando ore, de vez em quando vá à igreja, mas se você viver na presença de Deus, esse é o lugar onde as bênçãos podem alcançar você. E a sabedoria que vem de Deus e que tanto nós precisamos, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela faz com que a sua casa ela seja firme, ela se construa, ela cresça, ela seja abençoada. Essa mulher sábia que precisa então da sabedoria de Deus vai encontrar na presença dele. Então, se nós queremos ser essas mulheres, né, pastora, e que todas nós queremos ser mulheres que vencem, nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Com certeza. E nós estamos aí nessa semana falando sobre a vida, um exemplo, né, nesse mês falando sobre um exemplo de mulher que é a Esther. E essa mulher, a Esther, ela conseguiu ocupar o seu lugar no seu chamado, na forma que Deus a convocou e a chamou para ser uma mulher que interferiu, vamos dizer assim, e influenciou no seu contexto aonde ela vivia. Quem sabe você, mulher de Deus, tem sentido esse chamado. Pastor, eu sei que Deus me chamou, me levantou para, começando aqui na minha família, ser aquela mulher que intercede, que ora, que busca a Deus, que tem se levantado como aquela mulher intercessora, aquela mulher que tem semeado a palavra pelo testemunho de vida, né, no seu ambiente familiar, no seu trabalho, e vamos estendendo para outras áreas da vida. E a gente sabe que assim como foi com Esther, pode ser com qualquer uma de nós, desde que nós apliquemos o chamado de Deus. A senhora falava disso, eu penso em quantas mulheres estão em casa
e não estão com esse pensamento, né, de que eu posso ser usada. Quantas mulheres estão em casa pensando que elas não podem, que elas não têm condição de serem usadas por Deus, que elas não são chamadas para nada, que elas não têm valia alguma, que elas não podem fazer a diferença nem dentro da casa dela. Quantas mulheres nesse momento podem estar se menosprezando porque pensam que para ser usada tem que ser muito especial, tem que ter algo diferente. E às vezes depositando até a sua fé, a sua esperança em outra pessoa, né? Ela não acha que ela pode ser usada, ela acredita que ela tem que ir lá falar com o pastor, para o pastor orar pela família dela, quando na verdade ela poderia estar orando, aplicando a palavra de Deus dentro da sua casa. A mesma coisa, ela olha para outra pessoa e diz, como aquela pessoa é usada por Deus, né? Para abençoar, enfim, na sua igreja e tal. Mas você pode ser abençoada também aí no seu contexto de vida. Ouve os testemunhos, né? E fica pensando, nossa, que fé que essa pessoa tem, né? Um dia eu posso, chegar a ter uma fé assim? Será que um dia eu vou convidar? E a pessoa fica se menosprezando, pensando que não é nada, que não é ninguém, que não pode ser abençoada, que Deus não pode usar ela, quando, na verdade, isso é uma mentira que o diabo contou para ela e ela acreditou. E quantas pessoas vinculam as suas falhas, os seus erros? Mas como que Deus vai me usar? Eu sou uma pessoa tão falha, né? Eu nem sempre estou ligada em Deus, tal. Deus, ele pode te usar e te ajudar, inclusive nessas áreas. Quando você colocar diante de Deus, eu sou essa pessoa que muitas vezes erra, eu até tento, mas eu vacilo. E é o que Deus espera de nós, essa a sinceridade, né, que a gente tanto fala, né? Exatamente. Quando você conseguir entender isso, que não é por você mesmo, não é porque você tem algo especial que Deus vai usar você, mas é porque você é sincero, porque você tem uma vida com Deus, porque você procura viver uma vida que agrada ao Senhor, é aí que Deus vai usar você. Se nós formos olhar para a Esther não era a pessoa mais apropriada, vamos dizer assim, para ocupar o lugar que Deus colocou. Mas Deus, quando tem um chamado, Deus, quando ele tem um plano, cabe a nós aceitar esse plano, né? E saber que ele vai fazer com que se cumpram, né, a vontade dele, as promessas dele para nossa vida. E Deus, ele vai nos preparando, nos qualificando, conforme nós vamos colocando a nossa vida diante de Deus. Com sinceridade, como nós falávamos aqui, e com uma predisposição a ser essa pessoa cada vez mais envolvida com as coisas de Deus, a ser uma pessoa dedicada às coisas de Deus. Eu quero crescer na fé, eu quero entender mais da palavra, eu estou nesse processo, nessa caminhada, nessa busca por mais de Deus. Eu não posso ser aquela pessoa acomodada que se atira lá e diz, seja o que Deus quiser, né? Não é assim que funciona. Deus, ele fez a sua parte e hoje ele conta conosco, que somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. Você é uma embaixadora de Cristo na sua casa, na sua família, e você é a mulher que Deus quer usar para abençoar a sua geração, muito mais ainda do que só a sua casa, mas a sua geração. E as pessoas vão poder um dia olhar para trás e dizer, olha, tudo começou lá na vida da minha mãe, da minha tia, da minha avó, né, que começou, da minha irmã, quem sabe, que começou a dedicar a sua vida a Deus, a consagração, a buscar a palavra e foi influenciando a todos que estão à sua volta e fazendo com que hoje nós sejamos uma família de Deus. Assim vai ser na sua vida, eu tenho certeza, em nome de Jesus, se você se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, me usa. Nós falamos da Esther até os dias de hoje. Nós lembramos dessa mulher há quantos anos depois da sua história aqui na Terra, porque ela se tornou uma referência. Nós também podemos nos tornar referências. E é legal da história da Esther que no início ela não entendeu por completo o que era a obra de Deus, por que ela estava ali, por que Deus tinha colocado ela ali. De início ela não entendeu, mas quando entendeu, assumiu o chamado e Deus pôde fazer dela uma grande mulher. E nós estamos aqui hoje usando a vida da Esther como exemplo para a nossa vida também. Com certeza Deus quer te usar para uma grande obra. Creia nisso em nome de Jesus. Aqui na nossa sede estadual você pode vir participar conosco de um dos nossos cultos
e ser abençoada pela palavra de Deus e ter esse momento com o Senhor. Avenida Júlio de Castilhos, 492, no centro de Porto Alegre. Você pode escolher um dos nossos horários. 9 da manhã, meio-dia, 14 horas são os cultos especiais para as mulheres que vencem. Às 16 horas, nós temos o encontro especial da Idade Feliz, quando é aquele culto dedicado à terceira idade. Você que já está na idade feliz pode vir participar conosco, seja homem, seja mulher, venha buscar a Deus e ter esse momento de comunhão, de oração, num culto especial para a terceira idade. Avenida Júlio de Castilhos, 492, no centro de Porto Alegre. Vamos acompanhar um clipe musical para alegrar o nosso coração e chegar mais perto de Deus, porque Ele é quem tem nos abençoado. Acompanhe conosco, daqui a pouco a gente continua falando mais da palavra de Deus. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz: filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito em ti, Deus. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz: filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito em ti, Deus. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei,
Glória a Deus! E olha, aqui na nossa sede estadual, você que é a mulher de Deus, mulher que vence, pode participar de uma campanha abençoada que tem sido realizada aqui nesses cultos especiais para as mulheres. Como eu falei, os nossos horários hoje, quinta-feira, 9 horas, daqui a pouquinho, para você que é de Porto Alegre e região, dá tempo de chegar. Também ao meio-dia, um culto especial para você que trabalha aqui no centro, nas proximidades. Dá tempo de vir participar e voltar para o trabalho. Quantas vezes a gente sacrifica o almoço para tantas outras coisas, né? E nós mulheres sacrificamos o almoço para fazer a unha, para fazer uma sobrancelha, para cortar o cabelo. Por que não sacrificar o almoço um dia para vir participar de um culto, não é? É uma vez na semana que você vem, participa, se envolve com Deus, tem aquele momento de oração e volta para a sua vida, para a sua rotina, fortalecida pela palavra de Deus. E essa campanha tem abençoado nesses 3 cultos, 9, meio-dia e nas 14 horas, tá? É o projeto de vida para 2018 das mulheres que vencem. Nós temos trabalhado cada quinta-feira um tema. E Letícia, tem sido uma campanha abençoada para essas mulheres que têm participado. Exatamente. Essa semana nós vamos estudar então um projeto a concluir baseado na vida de Esther, que nós estamos estudando aqui no programa. Você vem, toda semana estamos preenchendo um pedido de oração para a sua vida, e isso é importante, né? Não é um projeto egoísta, não é uma campanha egoísta, mas é para que você possa orar por você, para que você possa estar bem para poder abençoar a sua família. Nessa quinta-feira, então hoje, durante os cultos de hoje, estaremos falando sobre a Esther e você vai poder fazer o seu pedido de oração para a sua vida referente aos projetos que você tem a concluir, aquilo que Deus já colocou no seu coração que você deve fazer, e você diz, olha, eu vou realizar, eu vou fazer bem feito aquilo que Deus tem me dado para fazer. Nós falávamos aqui sobre não ser um projeto egoísta, né? Uhum. Na verdade, muitas mulheres, e a gente tem que estimular algumas delas a pensar em si. A mulher tem a tendência, Letícia, de pensar no marido, no filho, na mãe, na sogra, em todo mundo, no cachorro, né? Ela pensa na vida de todo mundo e esquece muitas vezes de pensar na sua própria vida, naquilo que ela tem projetado, se é que tem projetado alguma coisa, elas esquecem de si mesmas. A palavra nos ensina a ter equilíbrio em tudo, né? Inclusive nessa área. É errado também aquela pessoa que muitas vezes é egoísta mesmo, só ela pensa nela. É. Né? Mas na maioria das vezes as mulheres pensam muito nos outros e acabam não tendo aquele momento para ela, aquele momento que ela vai ter a comunhão dela com Deus, né? Não, eu vou na quarta-feira, que quarta-feira eu tenho que buscar pela família, na sexta eu tenho que orar pelo fulano que tá doente, no domingo eu vou lá, né? Porque daí meu marido vai junto, mas ela nunca faz nada pensando nela. Eu tenho que estar bem, eu tenho que me fortalecer. E aí depois a gente vê mulheres sobrecarregadas, mulheres estressadas, mulheres que estão a ponto de se separar, a ponto de desistir de um filho, porque estão sem força. E o que é mais preocupante, Letícia, é quando essa mulher passa a se decepcionar com Deus, com a palavra, com a igreja, porque não está dando certo as coisas para ela. Ela não percebe, né, que está faltando. Exato, isso. Ela não percebeu que está equivocada na sua forma de lidar com a sua vida espiritual. E aí acaba se frustrando, porque a coisa não vai dar certo, e muitas vezes se entristecendo com Deus e com a palavra de Deus. Parece que a palavra não funciona para mim. Cuide da sua vida espiritual, se fortaleça, se envolva com Deus, busque cada vez mais as coisas de Deus para que você seja uma mulher fortalecida para lutar. Ninguém vai para a guerra anêmico, ninguém vai para a guerra arrastando a espada, né? Então a gente tem que estar bem. O diabo sabe disso, né? Ele sabe onde é que é o nosso ponto fraco e ele vai querer atingir justamente aquele ponto, né? Vai tocar na saúde, vai tocar no trabalho da pessoa, porque ele sabe que ela tá tão preocupada com os outros, ela não tá orando por ela, não tá buscando por ela, e aquela parte está fragilizada. Passa a ser, na verdade, até uma forma de distração, né, que o próprio Satanás usa, mostrando para você, olha o fulano, olha o ciclano, você tem que orar, você tem que ir lá buscar, e a pessoa esquece dela mesma. Então a gente tem que ter a inteligência espiritual, a inteligência que Deus nos dá, e Ele fala conosco pela sua palavra. O Espírito Santo faz a gente lembrar no coração, olha, eu preciso buscar por mim, eu preciso orar mais. Não precisa ninguém ter que chegar para você e dizer. Quando você é sensível ao Espírito Santo, você sabe que você precisa buscar mais por você,
pela sua vida espiritual, pela sua vida de oração. Me preocupa muito, Letícia, porque existem muitas mulheres que têm dificuldades de orar, falar com Deus. E isso é um sintoma, vamos dizer assim, gravíssimo na vida espiritual. Porque se eu não consigo falar com Deus, a que ponto chegou a minha comunhão com Ele? Se eu sou a tua amiga, a coisa mais natural que tem é eu te chamar para conversar, eu te ligar, eu não preciso ficar fazendo cerimônia no WhatsApp, eu pego, gravo um áudio, olha, tal coisa. Porque a gente tem uma intimidade, um relacionamento de amizade que nos torna próximas. Tem pessoas que com Deus não sabem conversar. Verdade. Eles não, a pessoa fica ali arrodeando, né, como se diz, rodeando ali, não consegue sentar e orar e falar com Deus. Que nível de comunhão preocupante é esse? Que essa pessoa chegou a ponto de não ter o seu momento de oração. Para conhecer Deus, nada como ter relacionamento com Ele, né? E como que eu conheço Deus? Onde que diz como é que Deus é? Onde que tem um manual que vai me explicar quem é Deus, que eu vou entender Ele, que Ele vai falar comigo? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? É interessante porque quando eu comecei a ir à igreja, a frequentar os cultos, eu ficava pensando como é que as pessoas encontram os livros, né? O pastor falava, Esther, meu Deus, Esther, onde é que eu vou achar, né? E aí começava uma dificuldade, mas depois que você vai se relacionando, e eu pensava, eu nunca vou conseguir decorar onde é que é cada coisa. Um livro dessa grossura, a gente fica pensando, né? Exatamente, né? Como que vai ser isso? Mas você começa a mexer nesse livro, você começa a querer entender, a conhecer. Eu me lembro a primeira vez que eu li o livro de Esther, eu estava na minha casa e eu pensei, vou ler o que diz nesse livro aqui. E eu não consegui ler um capítulo, eu li o livro inteiro, porque é uma história que vai te vai dando vontade de mas o que será que aconteceu? E você vai indo, né? Até chegar ao último capítulo. Você começa a ler essa palavra e a ver a forma que Deus age, você começa a entender como Deus é, de que forma você deve viver para agradá-lo. Eu costumo brincar que se eu quero agradar o meu esposo, por exemplo, eu não posso chegar e fazer uma janta gostosa, fazer uma mandioca assim, com aquela farinha. Ele vai chegar em mim e vai dizer, que comida é essa? Porque ele não gosta. Eu sei que ele não gosta, né? Por que eu sei? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Pode ser uma mandioca molezinha assim com uma farofa, pode ser uma delícia para mim, porque eu gosto. Se ele não gosta, não vou agradá-lo daquela maneira. Então, quando você conhece a pessoa, é mais fácil de você conseguir agradá-la, né? Mais fácil de você saber como agir, o que fazer, que presente dar. É tão ruim quando a gente tem que dar um presente para alguém que a gente não conhece, né? A gente fica pensando, o que eu vou dar, né? Se eu chegar para a pastora Elisiane e dar para ela uma coisa muito assim espivetada, eu sei que ela não vai gostar, né? Porque eu já conheço ela. E assim é com Deus. Se nós conhecemos Deus, se nós temos intimidade, a gente vai entendendo, olha, esse comportamento agrada a Deus. Esse aqui já não agrada. E quantas vezes, Letícia, a gente faz, às vezes até na boa intenção, mas quando não conhece a pessoa... Exatamente. Né? Aí tu falou agora, comprar um presente, é a mesma coisa, a gente pensa assim, eu vou comprar... essa blusa, olha essa blusa estampada, é a cara da pastora Elisiane. Só que não vai rolar, porque estampas graúdas não me agradam. A mesma coisa acontece com Deus. A pessoa diz, eu acho que eu vou, hoje eu vou para a igreja fazer uma campanha de oração pelo meu marido. Mas calma aí, Deus tá falando pela palavra que é para te parar para orar pela tua vida espiritual, por exemplo. Não adianta a gente estar na igreja, dentro da igreja, mas fazendo a coisa errada, né? Não é nem que seja errada, mas fora do propósito de Deus, daquilo que Deus está mostrando. E muita gente está assim. Muitas mulheres estão perdidas, e aí não estão entendendo, no plano, né? Não estou entendendo por que não dá certo, por que não funciona, por que não entendi, dei um negócio para a pastora Elisiane, que legal, paguei caro, cheguei e ela vi na cara dela que ela não deu. Gostou. Não rolou. Né? O que é? Tá faltando relacionamento, tá faltando conhecer, e com Deus é assim, né? Mesma coisa com Deus, quanto mais próximos de Deus, mais nós conhecemos Ele e mais Ele poderá trabalhar na nossa vida, no nosso coração, não é mesmo? Nós, com certeza, queremos você cada vez mais perto de nós, sendo abençoada pela palavra de Deus. E aqui na Avenida Júlio de Castilhos, no centro de Porto Alegre, no número 400, Júlio de Castilhos 458, tô falando 492. Certo? 492, o que será que é 458, né? Mas vamos lá, Júlio de Castilhos 492, no centro de Porto Alegre. Você pode buscar se alimentar da palavra de Deus, receber o conselho de Deus, a orientação do Senhor e ser essa mulher que chega mais
perto de Deus. Essa mulher que consegue conhecer a vontade de Deus para a sua vida pelo relacionamento próximo e íntimo que ela tem com o Senhor. Eu tenho certeza que assim Deus continuará a lhe mostrar, a lhe ensinar, a trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Nós vamos agora ao quadro Abrindo o Coração, hoje com um tema bem importante que muitas pessoas têm dúvidas e que a pastora Neloci traz esse conselho pela palavra de Deus. Assiste comigo e daqui a pouco a gente continua falando mais ao seu coração. Mulheres que vencem, que alegria estar de novo com você nesse quadro Abrindo o Coração. E Deus tem usado pessoas para enviar, né, as suas histórias e eu creio que me usado aqui com a palavra para dar uma direção da palavra de Deus para você. Hoje a história que eu tenho aqui é algo assim bem complicado, né? A pessoa ela diz: pastora, eu estou namorando há 2 anos e nesses 2 anos do meu namoro estou vivendo no pecado da fornicação. Não quero mais viver nisso, mas sei que no momento que eu decidir não ter mais relação com o meu namorado, ele vai me deixar. Eu o amo muito e não quero o fim desse namoro. O que eu faço? Minha amiga, deixa eu falar para você. Uma coisa você já sabe, uma coisa você já tem certeza. E o que você está vivendo não é o que agrada a Deus, não é o propósito de Deus. Você mesmo diz: estou vivendo no pecado, e você diz: não quero mais viver assim. Mas eu digo para você, essa decisão é sua. Você não quer mais, Deus falou o teu coração, tome a decisão certa, tome a decisão. Agora, quando você diz, se você conversar com seu namorado para deixar esta vida de pecado, ele vai deixar você. Deixa eu dizer uma coisa para você, ele não te ama. Não te ama. Porque se ele te ama, se ele é uma pessoa que ama você, ele respeita você. Ele respeita a tua decisão. Ele respeita a decisão que você tomou para agradar a Deus. Se ele termina o namoro, que termine logo, porque não vai dar certo. Ele não o ama. Você diz: eu o amo muito e não quero perdê-lo. E ele te ama o suficiente? Ele é capaz de negar a si mesmo para te fazer feliz? Ou só o que vale para ele é as suas vontades? Minha amiga, tome a decisão certa. Eu creio que Deus já falou o teu coração. A palavra de Deus, ela diz, lá no livro de Apocalipse, a Bíblia ela fala o seguinte no capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer, vence o pecado, vence essa dificuldade e você terá Deus como teu Deus e você será sua filha, filha de Deus, aquela que ele vai cuidar, aquela que ele vai zelar. E eu digo uma coisa para você, se você tomar a decisão certa de seguir a Deus e agradar a Deus, Deus não vai te desamparar. Se esse namorado verdadeiramente te ama, ele vai procurar até consertar a vida, fazer um casamento, realizar aí o casamento lá no civil, como deve ser feito, e vai seguir em frente. Porque você mesmo é quem diz na sua carta que você vive no pecado. E a Bíblia, no versículo seguinte aqui do capítulo 21 do Apocalipse, no versículo 8, a Bíblia enquadra aqui um grupo de pessoas que não herdarão o céu. Um grupo de pessoas que tem um destino, que é o lago que arde com fogo e enxofre. E eu sei que para lá você não quer ir. Nesse grupo de pessoas, você pode pegar sua Bíblia na sua casa e ler Apocalipse capítulo 21, versículo 28, fala de várias pessoas que cometem certas coisas que não agradam ao Senhor. E um desses pecados que está nesse grupo é os fornicadores. A Bíblia diz que esses tais, eles não terão parte no reino dos céus. E eles irão para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Então, a palavra de Deus é bem clara. Me perdoa. Talvez você diga, pastor, eu queria uma orientação diferente. Eu não tenho outra orientação. Eu só tenho a palavra de Deus. E eu sei que Deus te ama e Deus quer o melhor para a sua vida. E é Deus que falou o teu coração, é Deus que está te dando a direção. Larga o pecado, viva para Cristo, vença. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Deus tem bênçãos para você. Quem sabe esse casamento, né, se tornar um casamento abençoado, essa relação que hoje está no erro, pode ser consertada e se tornar um casamento abençoado. Mas largue o pecado e viva em comunhão com o Senhor. Um abraço, que Deus te abençoe e que logo eu possa ouvir o testemunho da tua vida. Que Deus te abençoe e que você está realizada com Cristo, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem, com mais um Abrindo o Coração. O conselho da palavra de Deus é aquilo que mais nós precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor e quando Ele pode agir na nossa vida, nos orientando, o Espírito Santo tocando no nosso coração, aconselhando e nós respondendo corretamente, né? Agindo na fé, agindo na palavra, ouvindo a direção de Deus, é nessa hora que a vitória, que a bênção de Deus começa a se concretizar na nossa vida. E nós começamos aquela caminhada em direção a Deus, as coisas de Deus, e vamos passando pelas estações da bênção. Como eu sempre digo, caminhar na direção da palavra de Deus é andar sobre os trilhos e alcançar a cada estação uma bênção, uma direção do Senhor, aquela palavra que você busca, que Deus vai trabalhando na sua vida de forma a te abençoar e abençoar a todos aqueles que estão à sua volta. Letícia, quando nós vivemos o propósito do Senhor, a obra de Deus, ela se concretiza na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas, e nós passamos a ser mulheres como Esther foi, uma referência de mulher de Deus. É tão lindo aqui no livro de Esther, no capítulo 8, no versículo 16 diz: "E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra." Que coisa linda isso, né? Vemos um povo que estava para ser morto, que havia um decreto contra esse povo, um decreto de morte, um decreto severo, e Deus usou uma mulher, uma menina, uma jovem do seu povo para salvar este povo, né? Para fazer a diferença, para ser um instrumento de Deus e para que o povo de Deus então não fosse atacado daquela maneira. É isso que Deus quer fazer. E aí tem pessoas que pensam que não podem ser usadas. Tira isso do seu coração. Você, mulher que está nos assistindo nesse programa, nós queremos que você guarde isso no seu coração, que você possa se olhar no espelho e veja ali uma mulher vencedora, uma mulher capaz, uma mulher que tem unção de Deus, unção da vitória, unção para vencer e para ser usada por Deus naquilo que Deus tem dado para você, a obra que Deus tem dado para você realizar. A Esther, por um momento, pensou que não poderia ser usada, pensou que não havia nada a fazer, até tentou, né, pastora, fugir da missão, sem entender o propósito, mas quando entendeu, assumiu aquele chamado, fez o que tinha que fazer, fez uma estratégia dentro do coração dela, né, colocou todo mundo a orar. Vocês estão, vão todo mundo orar por mim, nós vamos orar aqui, vamos jejuar, eu vou lá, vou falar, e se tiver que perecer, então pereço, senão Deus vai dar a vitória. E Deus deu a vitória. Então, quando nós entendemos o propósito, o chamado de Deus e nos posicionamos, não tem como termos outro resultado que não a vitória de Deus. Sabe que Satanás, ele usa muito a nossa falta de entendimento em relação às coisas de Deus para nos enganar. E muitas mulheres pensam o seguinte: mas eu não sei o que Deus quer para mim, como é que eu vou encarar assim sem saber? Nós temos que confiar no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Letícia, que Deus jamais planejaria para nós pensamentos maus, né? Ele nunca vai planejar para a nossa vida algo que venha nos prejudicar. Que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz, isso de vitória. É interessante, né? Porque às vezes a gente fala tanto, viva a vontade de Deus, viva a vontade de Deus. E aí pode ser que tenha gente que pense assim, mas eu tenho que viver só a vontade de Deus e a minha, eu não posso viver nunca. Mas é porque a pessoa que pensa isso ainda não entendeu que a vontade de Deus vai nos realizar.
Exato. Né? É o que realmente realiza. Exatamente, é aquilo que vai nos fazer feliz, é aquilo que vai fazer com que a gente chegue em casa de noite e diga, ai, que alegria, tô fazendo aquilo que Deus... Pode estar até cansada, né? Exatamente. Quantas vezes mesmo no próprio ministério, né? Nós que servimos a Deus, quase que na integralidade do nosso tempo, ao nosso ministério, ao nosso chamado. E quantas vezes a gente está cansado no final do dia e pensando, meu Deus, e amanhã tem mais isso e depois tem mais aquilo, mas nós estamos satisfeitas, felizes e realizadas plenamente, porque nós sabemos que estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou. A mesma coisa você que é mãe, que é dona de casa, por exemplo. Ah, tem dias que é entediante, tem dias que é cansativo, tem dias que eu não quero fazer aquilo, mas você sabe que isso é um chamado de Deus. Ao final do dia você pensa, poxa, cansei, mas cumpri a minha missão. Fiz aquilo que Deus me propôs e eu sei que Deus vai me dar recompensa, né, de ver a minha casa bem estruturada, a minha família bem estruturada, e eu acabo naquilo me realizando verdadeiramente porque estou cumprindo o que Deus me chamou. Quantas mulheres estão fora do propósito de Deus? Umas achando que deveriam estar na rua trabalhando, ganhando seu dinheiro, tendo a sua independência financeira, mas são realizadas verdadeiramente cuidando da casa e da família. Mas estão trocadas, equivocadas. Outras, ao contrário, outras saberiam e seriam muito usadas por Deus se estivessem fazendo algo fora de casa. E Deus daria discernimento para lidar com os filhos, com a família, conforme a direção dele. O segredo que nós temos que viver é o que Deus me chama, para que ele me chama. Deus jamais vai fazer você perecer numa área para lhe realizar em outra. E o mais legal é que não existe uma fórmula para isso. Não existe nada pronto. Todas as mulheres serão de tal jeito, todos os homens farão tal coisa. Não é assim. Né? Deus tem um plano para cada um. Não era para todo mundo ser rainha. Era Esther. Deus tinha aquele plano para Esther. Não é todo mundo que vai ser tudo que é coisa. Deus tem planos diferentes e só vamos encontrar esses planos e entender esses planos na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Ele. Cada vez mais perto da palavra. E é para a palavra que nós vamos agora. A pastora Paloma tem mais um trecho da palavra de Deus para compartilhar conosco, e você que tem participado dos cultos sabe o quanto Deus tem lhe abençoado. Acompanhe esse trecho dessa mensagem especial e daqui a pouco a gente volta com mais Mulheres que Vencem na TV. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Abra lá, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Juízes. No capítulo 4 é onde nós vamos meditar nessa tarde. A nossa mensagem de hoje sobre Débora. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Juízes capítulo 4, versículo 4. Diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Diga graças a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Débora era uma mulher profetisa e mulher de Lapidote. Não diz grandes coisas acerca da Débora, não se aprofunda muito na vida pessoal da Débora. Mas nós entendemos que ela é uma mulher casada, e como toda mulher casada, é uma dona de casa. É ou não é? Ela tinha os seus afazeres, os seus compromissos com a sua família. A Bíblia Sagrada diz que ela era profetisa. E diz também, no final do versículo 4, diz assim: julgava a Israel naquele tempo. Irmãs, Débora havia sido levantada, reconhecida, promovida por Deus à juíza. O povo de Israel já tinha tido outros juízes, homens que julgavam as causas do povo. Naquela época acontecia assim: se eu tinha algum problema, alguma questão na minha vida, e eu precisava de ajuda, eu ia até o juiz, eu procurava o juiz. O juiz naquela época não é como o juiz de hoje em dia.
Era um homem, uma mulher escolhido por Deus, que ia ouvir a causa daquela pessoa. E ouvir o que aquela pessoa ia dizer, e ia julgar, ia dar uma direção para aquela pessoa. Já tinham existido outros juízes, homens que julgaram as causas do povo de Deus. Mas neste tempo aqui, o juiz, a juíza era Débora. Talvez esse cargo veio a ela em um momento que ela nem esperava. Ou talvez ela nem imaginava ter capacidade para julgar a causa do povo. Talvez ela pensava assim, mas quem sou eu? Eu tenho a minha casa, minha família, meu marido, os meus afazeres. Eu julgar a causa do povo? Eu ser responsável por direcionar o povo? Às vezes Deus tem algo a nos confiar, mas nós não acreditamos no nosso potencial. O Senhor acredita em nós. Deus aposta em nós. Sabe que somos capazes de executar ou de realizar aquilo que Ele tem para nos dar. Mas às vezes não recebemos porque nós não acreditamos em nós. Achamos que não temos capacidade. Semana passada, quando nós vimos sobre a profetisa Ana, né? Que nós começamos a nossa oração e meditamos sobre a profetisa Ana. Essa senhora, eu brincava com as irmãs, né? A dona Ana, ainda chamava ela assim semana passada. Dona Ana tinha 84 anos. Será que ela não ouvia dos conhecidos dela? Eu comentei semana passada. Ela não ouvia dos conhecidos e dos amigos. O que a senhora quer na casa de Deus no templo, com a cidade já? Por que a senhora não fica em casa descansando? Vai ganhar o quê? Indo e voltando, indo e voltando. Lembra que eu comentei? Que era uma senhora de idade, mas ela tinha no coração servir a Deus em todo o tempo. Amém? Talvez você fique se perguntando, mas será que eu ainda vou conseguir me realizar profissionalmente? Tenho condições ainda de realizar esse sonho da minha vida profissional? De conseguir um bom emprego, de ser reconhecida. Talvez você é uma mulher que tem trabalhado há anos em uma mesma empresa e não foi reconhecida como gostaria. Talvez você nem espera mais que isso aconteça, porque o tempo passou, né, pastora? Eu acho que eu não tenho mais idade, mais condição. Hoje em dia o mercado de trabalho está muito competitivo. Já passou a minha época. Talvez Débora nem esperava por isso. Mas o Senhor constituiu ela como juíza. Talvez você nem espera mais, mas o Senhor tem para você grandes bênçãos. Amém? Talvez você nem espera. Já vivi, já trabalhei, o pouco que ganhei para mim já está bom. Talvez você já nem espera mais. Mas o Senhor reservou grandes bênçãos. Olha o que a palavra diz no versículo 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Quando eu li o final do versículo 5, o que eu entendi? Que a Débora foi reconhecida pelo povo de Deus como juíza, senão nem iam até ela. Você consegue imaginar, talvez para ela, a dificuldade na época dela ter sido reconhecida como a única mulher sendo juíza? Será que todo mundo recebeu bem ela, aceitou bem? Débora, uma mulher juíza. Mas até hoje a gente não teve mulher juíza, por que ela foi escolhida? Só que ela foi reconhecida pelo povo, porque o povo subia a ela para buscar conselho, para buscar orientação, para ter a sua causa julgada. Só que talvez você está assim, pastor, eu queria muito ser reconhecida como ela. Então vamos ver quem ela era, o que ela fez. Quais eram as atitudes dela diante das situações que eram levadas? Como é que ela agia? Porque nós não podemos nos esquecer que para sermos reconhecidos pelos homens, precisamos primeiro sermos reconhecidos por Deus. Se o Senhor não me reconhecer, ninguém vai me reconhecer.
Então eu tenho que buscar o reconhecimento e aprovação de Deus. É Ele que tem que olhar para a minha vida e se agradar do que vê, para que Ele possa me confiar algo maior. É Ele que tem que olhar para a minha vida, para o meu proceder, é Ele que tem que ouvir as palavras que saem da minha boca e se agradar do que está ouvindo. Porque se eu agradar ao Senhor, Ele vai permitir que eu seja reconhecido diante dos homens. Amém? Quem está entendendo? Então vamos ver aqui na palavra de Deus, versículo 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Amém? Irmã, deixa eu explicar para você o que estava acontecendo aqui. Já havia um tempo, na verdade, longos anos, né? Mais ou menos 20 anos, que o povo de Israel vinha sendo oprimido pelo rei dos cananeus, um homem chamado Jabim. E Baraque foi chamado por Débora. Débora chamou ele para dar uma orientação a ele. Olha, Deus está dizendo que se tu for contra o inimigo, Ele vai dar o inimigo nas tuas mãos. Ele vai permitir que tu vença. Vai permitir que tu livre o povo das mãos dele. E o que é interessante é que Baraque responde para Débora o seguinte, no versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Eu quero que você entenda aqui como Deus permite que a gente seja reconhecido pelos homens quando a gente faz aquilo que agrada o Senhor. Baraque era um chefe de exército. Débora o chamou para dizer a ele que ele podia ir para a guerra, que Deus ia dar vitória a ele. Sabe o que Baraque responde? Eu só vou se tu for comigo. As pessoas podem pensar assim, mas era uma mulher. Que diferença essa mulher ia fazer na batalha? Por que Baraque queria que ela o acompanhasse? Porque ele queria ter certeza da vitória. E como Débora foi uma juíza constituída por Deus, Baraque sabia que se ela estivesse junto, a vitória seria garantida. Amém? Débora era uma mulher que fez a diferença no seu tempo, na sua época. Faça a diferença no seu tempo. Talvez o local que você está trabalhando hoje, o lugar, não é um lugar que você gostaria de estar. Teu sonho é outro, você almeja outra coisa. Talvez não é lá que você gostaria de estar, mas você está lá. Então faça a diferença estando lá. Amém? Talvez seus colegas de trabalho costumam passar a perna no chefe. Faça a diferença no seu tempo. Seja uma excelente funcionária. A melhor. Faça o teu serviço da melhor maneira possível. Porque Deus está vendo você. O Senhor está olhando para você. As pessoas vão querer estar perto de você, nem Baraque, que ia para a guerra, não queria ir para a guerra sem a Débora. A companhia dela podia não entrar na batalha, mas ele queria que ela estivesse junto. Era uma mulher que fazia diferença no seu tempo, na sua época. As pessoas gostam de estar perto de quem faz a diferença. Ninguém vai gostar de estar perto do murmurador. Porque hoje em dia todo mundo murmura acerca de alguma coisa. É ou não é?
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.